Quero convidar os irmãos para nós fazer uma oração, pedindo o Espírito Santo de Deus. Tu és o escritor e inspirador da Bíblia, e Tu és o nosso Senhor, aquele que nos auxilia a entender. O Senhor disse que nos faria saber de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, que nessa tarde seja uma tarde de edificação, de crescimento, de bênção, para que o Teu nome seja glorificado. Espírito Santo de Deus, venha fazer presente nessa casa, nesse lar e nessas redes sociais, que vidas sejam edificadas no nome de Jesus. Irmãos, nessa tarde nós estamos fazendo uma live diferente, porque é uma live onde o meu amigo da rede social, do Facebook, sugeriu um tema para a gente falar. Então a mensagem que nós vamos pregar aqui ou falar é uma mensagem sugestionada, sugerida. A irmã Andréa sugeriu a gente falar sobre conversão e arrependimento. Então você pode comentar, sugerir, discordar ou complementar o que a gente está dizendo aí nos comentários. Escreve aí embaixo. E também pode sugerir o tema de outras mensagens posteriores. Mas o assunto é conversão e arrependimento. Conversão e arrependimento. O texto que nós queremos falar de início se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo depois a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Repetindo Hebreus 12, 16, 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Os irmãos que foram entrando aí, todos são bem-vindos. Volto a repetir que a live que eu faço nessa tarde sobre a palavra de Deus, ela está subordinada a uma sugestão. Uma irmã sugeriu que a gente falasse sobre conversão e arrependimento. Conversão e arrependimento. Antes de falar propriamente de conversão e arrependimento, quero dizer que em Lucas 13, Jesus mostrou que, independentemente da categoria de pecadores ou de pecados, todos precisam se arrepender. Se você é um pecador profano, ou se você é um pecador temente, independente da classe que você se identifica, entre aspas, nos informa que ambos precisamos de arrepender.
seja nosso pecado light ou não light, nós precisamos de arrepender, seja qual for a classe de pecado. Lucas 13, Jesus vai dizer, e eu vou ler aqui rapidamente, diz assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis? E aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quanto homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Dentro da cultura judaica, as pessoas associavam o sofrimento das pessoas com pecados que elas praticavam. Preste atenção. Na cultura judaica, era comum as pessoas associarem o sofrimento que uma pessoa, uma família estava passando, como se fosse um pecado que a pessoa tinha praticado lá atrás. Foi assim com Jó. Jó foi acusado de pecado por estar sofrendo. Essa cultura também aconteceu nos dias de Jesus, quando os discípulos viram um homem cego. Eles perguntaram: Senhor, quem pecou? Os pais dele ou ele, para que ele nascesse cego? Então tinha esse pensamento predominante. Ou se tivesse tido uma morte trágica, isso apenas revelava que a pessoa teve uma vida de muito pecado. Então, Jesus aqui em Lucas 3 comenta dois acidentes trágicos, ou duas cenas cruéis. Primeiro, Pilatos lavando a mão no sangue de alguns galileus. Lavou as mãos. E também Jesus comentou uma torre que caiu em cima de 18 pessoas e matou. E o povo pensou assim: se Pilatos está lavando a mão no sangue desses galileus, é porque eles eram muito pecadores. E se essa torre caiu em cima desses 18, muito pecadores. Jesus disse assim: vocês têm um pensamento errado. Se uma pessoa morre de morte cruel, se uma pessoa ela é profanada, vocês associam isso como se o pecado dessas pessoas fossem maiores do que o de vocês. Aí Jesus disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se converter, se vocês não se arrepender, vocês vão ter um fim trágico tanto quanto estes. Se vocês não se arrepender, todos de igual modo perecerão. Essa cultura judaica, ela também é atual. Hoje, quando uma pessoa está em uma situação difícil, geralmente se associa que essa pessoa está em culpa diante de Deus. O chamado para arrepender, o chamado para converter, o chamado para mudar de vida, ele é extensivo às pessoas que pecam gravemente e é extensivo às pessoas que se consideram que seus pecados não são graves. O chamado para o arrependimento é extensivo ao religioso. O chamado para o arrependimento é extensivo aos devotos, as pessoas que são piedosas. Todos Deus chama para arrepender. Se você não se converter, de modo algum você vai entrar no reino de Deus. Então, eu estou dizendo para os meus irmãos que estão me acompanhando, o tema que nós estamos falando, ele é um tema sugerido por um de vocês.
E o tema sugerido foi: pastor, fale sobre conversão e arrependimento. Então, a primeira coisa que eu preciso observar sobre conversão e arrependimento. Número 1. Todos são chamados para converter e arrepender. Desde o homicida, o criminoso de pior espécie, aquela pessoa que é até cristã. Todos precisam converter e arrepender. Essa era a mensagem de Jesus, essa era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas quando falamos de arrependimento, existe uma observação. O que é arrependimento? Arrependimento não é um remorso sem fruto. Porque Hebreus capítulo 12 fala que Esaú chorou lágrimas. A filtragem de Deus de Esaú mostrou ser lágrimas de arrependimento. Isso significa que uma pessoa pode chorar, pode pedir desculpas, pode pedir perdão, pode mostrar muito quebrantada, mas seus frutos não comprovarem um real arrependimento. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um pecador das piores espécies. Só que no dia em que Zaqueu converteu, ele deu demonstrações genuínas de que houve de fato uma conversão, um arrependimento. Quando ele disse assim: Senhor, ele falou de livre e espontânea vontade, algo do coração: Senhor, eu vou dividir todos os meus bens com os pobres. Eu vou dividir todos os meus bens com os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituirei quadruplicado, 4 vezes. Quer dizer, o arrependimento de Zaqueu foi um arrependimento percebido, comprovado, demonstrado. Porque na Bíblia, arrependimentos não comprovados, arrependimentos não demonstrados. Quando a mulher foi trazer um perfume para perfumar os pés de Jesus, Jesus disse: muitos dos seus pecados são perdoados porque você muito me amou. Sempre na Bíblia a palavra arrependimento ela vem acompanhada de fruto. Quando João Batista pregava, como é que ele dizia? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento bíblico, o arrependimento válido, o arrependimento verdadeiro, ele é acompanhado de ações que comprovam que aquilo que aconteceu no coração da pessoa, aquela tristeza, aquele pesar do erro, aquele quebrantamento da falha, ele é acompanhado de ações que comprovam que de fato a pessoa está arrependida. As salvações serão salvas, porque à frente, atendendo a um convite de uma pregação, de um pregador, foram à frente, em lá, que isso é a garantia de que seus pecados foram perdoados. Mas não. Hebreus 12 está dizendo que Esaú chorou. Mas quando Deus foi filtrar Esaú, percebeu que suas lágrimas não retratavam um real arrependimento. As lágrimas de Esaú não retratavam
aquele hábito de ajoelhar-se e dizer: Deus, perdoa os meus pecados. E às vezes nós falamos isso muito automaticamente. Deus, perdoa os meus pecados por ações. Mas se esse pedido de perdão não for acompanhado de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira sinceridade, esse pedido de perdão ele é desconsiderado por Deus, ele não é aceito por Deus. Você vê que quando João Batista batizava no Rio Jordão, as pessoas vinham para ele confessando seus pecados. Aí ele dizia para alguns assim: contentai-vos com o vosso salário, com o vosso soldo ou com o vosso saldo. Porque as pessoas vinham batizar, mas muitas delas não tinham arrependimento. Aí ele dizia assim: olha, raça de víbora, para alguns daqueles que vinham para se batizar: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produza primeiro fruto de arrependimento, para depois vocês virem ser batizados. Então, estamos falando aqui sobre conversão e arrependimento. É algo que é peculiar de Deus. Só Deus para fazer uma sondagem bem profunda no coração da pessoa que chora, que lamenta o erro, que diz que está arrependida do que fez, do que falou, do que praticou. Isso é um atributo de Deus, esse julgamento. Sondar o coração do pecador e ver que de fato esse pecador se arrependeu. Bíblia de pessoas que Deus não considerou pedido de desculpa. Deus não considerou o pedido de desculpa. Saul, por exemplo, se você fazer um paralelo entre Saul e Davi, os pecados de Saul eles foram mais graves do que os pecados de Davi. Só que Deus não aceitava os pedidos de perdão de Saul. Sempre que Saul dizia: eu estou errado. Por exemplo, Saul tentou matar Davi 3 vezes. Quando ele tentou a primeira vez, ele se mostrou arrependido. Ele mostrou arrependido, falou: que eu estou fazendo uma coisa errada, eu estou querendo tirar a vida de alguém que não merece isso. Mas ele tentou tirar a vida pela 2ª vez, pela 3ª vez. Saul desobedecia a Deus, vinha a repreensão, ele dizia: realmente estou errado, pedia desculpa, voltava a cometer. Dentro da ótica bíblica, os pecados de Saul eram mais graves do que os pecados de Davi. Porém, todas as vezes que Saul pedia perdão, ou dizia está arrependido, Deus não considerava, Deus não perdoava. É tanto que a vida de Saul, o fim foi trágico, ele se suicidou. Que é triste quando pedido de desculpa de alguém. Quando uma pessoa chega para Deus dizendo: me perdoe, Deus, não vou te perdoar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Saul. Se você ler 1 Samuel 16, o Senhor diz para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o seu vaso de azeite e vai até Jessé, porque entre os seus filhos eu tenho escolhido um rei. Quer dizer, é triste demais chegar a esse ponto que você pede perdão a Deus e Deus não aceita. Deus diz não. Conforme aqui a irmã Deusinha comentou, Deus disse que o próprio Davi no coração dele, porque Davi tinha uma atitude diferente. Davi cometeu, e quando o profeta indagou ele, dizendo: você é esse homem que Deus está irritado, ele arrependeu. E aí Deus diz: você tem 3 opções de castigo para escolher. E ele escolheu
a repreensão de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus castiga o que ele ama, açoita aquele que ele tem por filho. Se você suporta a correção, Deus vos trata como filho. Aí tem a pergunta: que filho está acompanhando? Eu estou meditando, sugerido por vocês mesmos. Uma irmã pediu: pastor, fale sobre e arrependimento. Então vocês podem aí nos comentários sugerir assuntos ou acrescentar, comentar aquilo que estão falando. Estão falando de conversão e arrependimento. E eu estou dizendo aqui, a primeira coisa que eu disse é que Jesus falou em Lucas 13, primeira coisa que eu disse, que Jesus falou em Lucas 13, que todos de igual modo precisam arrepender. Que havia uma cultura de que pessoas que sofriam, pessoas que estavam doentes, tragicamente, eram consequência de pecados graves. Assim, opa, não é porque a torre caiu em Siloé e matou você. Não é que Pilatos lavou as mãos no sangue dos galileus porque eles eram mais pecadores do que vocês. Todos vocês precisam reconhecer que são pecadores e precisam se arrepender. Então, a primeira coisa que eu falo é que o arrependimento tem que ser para todos. Que comete pecado grave, ao que comete pecado light, né? Todos precisam arrepender. Todos de igualmente precisam se arrepender. E agora eu estou falando que existem arrependimentos que não são genuínos, como o de Saul e o de Esaú. O de Esaú foi com lágrimas. Ele foi até Deus com lágrimas, mas Deus não achou nele arrependimento. Então existe uma coisa chamada remorso, que não é arrependimento. Você faz uma coisa errada, por exemplo, um funcionário está roubando do patrão. Existe um dizer aí que o homem só arrepende depois que ele é pego no flagra. Antes dele ser pego no flagrante, ele não arrepende não. Aí imagina um funcionário que está roubando no mercado do seu patrão e ele não é pego. Então ele faz isso uma vez, ele faz isso duas vezes, ele faz isso 3 vezes. Aí chega um dia que ele é pego no flagrante. Aí esse dia é o dia que ele vai dizer que arrependeu. Os dias subsequentes em que ele cometeu aquela falha, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, não arrependeu, não mostrou sinal de arrependimento. O patrão desse chamado para um acerto, para uma conversa séria. Aí a pessoa chora e lá. Acontece com quem é criminoso, com quem é pego roubando, quem é pego usando droga pela primeira vez. O pai descobre, a mãe descobre. Aí a pessoa chora, né? E diz: eu não vou fazer isso mais. Mas arrependimento não tem nada a ver com remorso. Remorso está muito a ver com susto, com a adrenalina, com o coração acelerado, com o medo, a consequência. E agora eu fui pego na falha. As pessoas estão sabendo do meu erro. As pessoas estão sabendo, eu fui exposto. Isso não é arrependimento. Qual é o verdadeiro sinal do arrependimento? Biblicamente, arrependimento sempre está associado a um fruto. Por isso João Batista diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento ele está sempre ligado a uma ação. Por isso que lá em Provérbios 28 diz: o que encobre a transgressão nunca prospera, mas o que confessa e deixa. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Aí a pergunta é: quantas vezes Deus está disposto a nos perdoar? Quantas vezes Deus está disposto a nos perdoar
o mesmo pecado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O Paulo César assistindo, irmã Deusinha, deixa eu ver se eu consigo ver aqui mais alguém. Tiago Lopes, Jussiel, todos são bem-vindos. Devo lhes dizer que Deus, para algumas pessoas, dá maior chance do que para outros. Vocês já viram isso? Não é uma injustiça de Deus, mas Deus, algumas pessoas, ele dá mais chance do que para outros. Por exemplo, Moisés foi infeliz, porque Deus deu poucas chances para Moisés. E por um erro que Moisés cometeu, Deus tratou ele com muito rigor. E ele não entrou na terra prometida. Viu a terra, mas não entrou. E a Bíblia diz que ele rogou a Deus, dizendo: Deus, tu já começastes a mostrar a bondade, a sua misericórdia para mim. Por que não deixar eu entrar? E o Senhor disse: não basta, não toque mais nisso. Não vou deixar você entrar. Aí Moisés desabafou, dizendo: por causa de vocês, hebreus. Por causa de vocês, Deus não deixou eu entrar. Porque na realidade Deus deu muito pouquinho a Moisés. Tem gente que Deus dá mais cordas. Por exemplo, a mulher lá de João 4. O que Jesus falou para ela? Tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu. Não é todo mundo que Deus perdoa 5 casamentos, não. Pessoas que Deus não vai perdoar nem 2. Imagina 5. Que aquela mulher, as pessoas chamam ela de mulher adúltera, né? Só que Jesus não falou que ela era adúltera. Jesus falou que ela era casada 5 vezes. Tivestes 5 maridos. Jesus não namorado. Ou tiveste 5 amantes. Jesus disse: tiveste 5 maridos, e o que tens agora, sim, não é teu. A graça abriu para aquela mulher. Com todo aquele passado de casamento frustrado. Primeiro casamento frustrado. Frustrado. 4º casamento frustrado. 5º casamento frustrado. Agora ele arruma um marido, aí agora ela entra em adultério. Depois de 5 casamentos frustrados, ela entra em adultério. Aí Jesus oferece a água viva, a libertação. Se tu conheces quem te pede de beber, te daria a água da vida. O que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas que Deus dá muita chance de arrependimento. 1, 2, 10, 20, 50. Eu penso que tem pessoas que Deus dá mais de 500 chances. Porque um dia perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7. A pessoa que falou 7 pensou que estava falando um número alto. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. Achou que estava arrebentando. Aí Jesus disse assim: não te digo 7, mas 7 vezes 7. Jesus ensinou que nos relacionamentos interpessoais, e eu vou ter que falar sobre isso também posteriormente, daqui a pouquinho, entrar em um detalhe, mas Jesus falou que nos relacionamentos interpessoais, que é de pessoa para pessoa, eu tenho que perdoar 490 vezes. Se o meu irmão me magoar, se o meu irmão me ofender, eu devo perdoá-lo 70 vezes 7. Então eu penso que Deus, e a Bíblia diz lá em Isaías 55 que ele é grande em perdoar. Eu penso que tem pessoas que recebem de Deus assim mais de 500 chances para arrepender. E você sabia que tem gente que ainda vai desperdiçar, ainda vai para o inferno, depois de Deus dar dezenas, centenas, milhares de chances para arrepender?
Tem pessoas que ainda vai desperdiçar essas oportunidades. As pessoas têm a infelicidade de ter poucas chances de Deus. Poucas chances. E Deus já diz, acabou as chances que eu te oferecia. Agora, falando de arrependimento e conversão, eu devo lembrar que existe o pecado contra Deus, existe o pecado contra o irmão e existe o pecado extinto. Tem hora que você tem que pedir perdão para Deus. Tem hora que você tem que arrepender com seu irmão. E a Bíblia deixa bem claro que existe um tribunal nas igrejas. Existe um tribunal. Paulo falou aos Coríntios, capítulo 6, dos irmãos que estavam levando comum. Aí Paulo diz, vocês não têm um tribunal dentro da igreja ficar julgando a causa entre irmãos, de modo que vocês estão escandalizando um irmão levando o outro na justiça comum? Não tem ninguém entre vocês que esteja digno de julgar essas causas que acontecem dentro da igreja? Falou, eu sentenciei, embora esteja ausente no corpo, mas presente. Porque eu escolhi esse incesto que deitou com a madrasta do seu irmão, eu digo que tem que ser tirado do meio de vocês. Eu já sentenciei que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então os apóstolos, eles tinham tribunais dentro da igreja para julgar os irmãos que erravam, que pecavam. E Jesus, Mateus 18, Jesus disse assim, se contra ti, vai você e repreende ele. Se ele te ouvir, você ganhou, seu irmão. Se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhos, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhos, toda palavra é confirmada. Se não te ouvir, comunica a igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como pecador, como publicano. Então, estamos falando de arrependimento, estamos falando de conversão. Se você pecou, você deve falar com Deus. Você deve confessar o seu pecado para Deus. Quando João Batista batizava, as pessoas confessavam os pecados cometidos em vida. Se você ler um pouquinho antes do batismo e do ministério de Jesus, quando João batizava no Rio Jordão, as pessoas vinham confessando os seus pecados. Que pecados eram esses? Os pecados cometidos durante toda a vida. Só que hoje seria impossível uma pessoa vir à igreja e antes de aceitar Jesus ter que falar todos os seus pecados cometidos em vida. Então o que acontece? Acontece um novo nascimento. A pessoa apenas confessa Jesus como Salvador e ele não precisa dizer o que praticou o ano passado, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Porque nós cremos na doutrina do novo nascimento que a partir do momento que a pessoa confessou Jesus, seus pecados até ali são perdoados. A pessoa não precisa dizer, pastor, o ano passado eu roubei uma galinha, pastor, o ano passado eu matei. Não. Você vem com todos os seus pecados, confessa Jesus como seu Salvador. Miqueias 7 diz que tornará a piedade de nós e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Atos 17 diz que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. 2 Coríntios 5,17 diz, alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, para o cristão, seus pecados começam a ser contados da sua conversão para cá. Então, toda vez que o crente peca, depois de já aceitado a Cristo, aí ele tem que confessar seu pecado a Deus. Está em 1 João capítulo 1. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, até João Batista, as pessoas tinham que confessar toda a listagem de pecados. De Jesus para cá, quem aceita Jesus não precisa listar seus pecados. Ele aceita Jesus, ganha uma nova vida, nasce de novo, ganha uma página limpa, nova, branca. Mas se pecou depois de convertido, se pecou depois que aceitou a Cristo,
Aí é 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, purificados toda justiça. Então você Deus e Deus te perdoa. Só que Tiago diz que devemos também confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sareis. É terapêutico você contar o seu pecado para alguém, principalmente para o seu pastor. É terapêutico, é curador, é restaurador, é uma forma de quebrantamento, é uma forma de humilhação, é uma forma de ajustamento. Por quê? Porque aquele que confessa alcança misericórdia. Davi diz: enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. Então você pede perdão a Deus pelos seus pecados quantas vezes for necessário. Você é grandioso em perdoar. Só que você tem que levar em consideração que algumas pessoas Deus dá mais chance do que para outras. Então é arriscado viver na prática do pecado. Permanecer no pecado. É arriscado. Porque você não sabe a dimensão das oportunidades. Se Deus vai te dar pouca oportunidade para arrepender ou grande oportunidade. Por isso que em Apocalipse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu quero dar uma pausa aqui para dizer para os irmãos que entraram agora que essa live eu estou falando sobre conversão e arrependimento porque foi um assunto que foi sugerido. Mas eu quero que você sugere aí outros assuntos para a gente falar em outras lives. Pode escrever, deixar escrito aí. Pastor, eu gostaria que você fizesse uma live sobre esse determinado. Falando sobre confissão, arrependimento, conversão, né? João 3. Se alguém não nascer de novo, não herdará o reino. Marcos 1:15, arrependimento do Evangelho. Então, você tem que levar em consideração que Deus pode te dar poucas oportunidades para arrepender. E você precisa aproveitar essas oportunidades. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Pois zeloso e arrepende. Para finalizar esse assunto de conversão e arrependimento, lá em Mateus 21, Jesus contou uma história do pai com 2 filhos. O pai ele tinha um trabalho e ele dirigiu-se aos seus filhos. Dirigiu ao primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele disse: vou, mas não foi. Ao segundo filho ele disse: filho, vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: eu não vou. Mas lá diz que arrependendo foi. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos: fez a vontade do Pai? Aí os discípulos disseram: o segundo. Vida cristã é vida de arrependimento todo dia. É você reconhecer seus pecados todos os dias. Admitir suas falhas e fraquezas todos os dias. Pedir perdão todos os dias. E outra coisa, se você pecou foi contra o Joãozinho, contra a Maria, contra a sua mãe, contra a sua esposa, seu filho, você pode pedir 1 milhão de perdão para Deus, mas você tem que consertar com a pessoa que você pecou. Está lá em Mateus 5. Se trouxeres ao altar a tua oferta e lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a sua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão primeiro e depois vem e apresenta a tua oferta. Quando nós falamos de perdão, conversão, arrependimento, temos que fazer essa separação. Tem pedido de perdão que tem que ser para a pessoa. Não adianta você pedir perdão para Deus, tem que pedir perdão para a pessoa. Tem que pedir perdão para a igreja. Tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão para a instituição que você fraudou, errou.
certo? E aquele pecado que é pessoal, você pede perdão para Deus. Tem pessoas que têm que se perdoar a si mesmo. Você sabia que existem pessoas que não se perdoam? Não se perdoam. Olha a complexidade. Tem hora que você tem que perdoar a si mesmo. Tem hora que você tem que liberar. E você também tem que aceitar essa graça de Deus, aceitar pedido de perdão, aceitar perdão. Perdão. Deus oferece a graça, Deus diz: eu te perdoei, você não me deve nada. Mas a pessoa vive num complexo de culpa, de inferioridade, de rejeição, de que Deus não me ama mais, Deus não vai me aceitar mais. E o diabo que disse que você blasfemou contra o Espírito para você? Não, meu irmão. O perdão é uma doutrina bíblica. Isaías 55, Deus é grandioso em perdoar. Salmo 103, é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. 1 João 2:1, Ele é o nosso advogado, não somente para os nossos pecados, mas para os de todo o mundo. Então Deus, Ele é grandioso, Ele quer oferecer sua graça, sua salvação, seu perdão. Mas você precisa perdoar também. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai também perdoará as vossas ofensas. Então o perdão, ele é vertical, ele é horizontal. O arrependimento tem que ser com homens. Se você falhou com Deus, o arrependimento é com Deus. Amém? Então eu vou encerrar essa live, mas você pode deixar um comentário. Pastor, eu gostaria que você falasse sobre determinado assunto. E se tem alguma pergunta também, você pode escrever e mandar a sua pergunta. Eu vou estar respondendo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer dentro do assunto conversão, arrependimento, perdão, graça de Deus, estou à disposição para responder. Quero agradecer aí a participação, Carmosina, Raquel Ferreira,